Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é assim, sinta-se na casa do Pai, vai direto na fonte, bebe no bico, não fica esperando ninguém te servir. Então você tem a liberdade para buscar Deus em todo o seu momento. Bom, para começar, então hoje é dinâmica aqui, né? Então, queria fazer um teste com vocês, ver se vocês estão bons de cabeça, né? Que hoje vai ser importante. Agora eu tenho mais uma coisa pra vocês fazerem. Eu sei. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Ó, já que o pastor tá na ponta, a Vivi, né? Vivi tá na ponta, o irmão tá na ponta. Qual que é o nome, irmão? Dário. Vem cá os dois aqui. Vem cá, você tá na ponta. Não, você vai tirar com o tio. Sai Agu. Quem perder vai começar de lá pra cá. Todo mundo vai ter que passar. Quer morrer? Não vai morrer. É mentirinha, ó. Brincadeira. Tira. Vai, tira. Com tio. Sai Agu. Vai. Melhor de 3? Tá. Melhor de 3 então. 3 vezes. 3 vezes. É, 3 vezes. Quem ganhar duas. Aqui ganha 2 ganhou. Quem ganhar duas. Tem que ganhar duas. Tem que ganhar 2 vezes pra ganhar. Vai. Não vai ter Viane. Manda a Vivi. Vai começar daqui. Então, depois da Fiorella, se não estourar na mão dele, depois o irmão, o irmão aqui e assim por diante. Tá na ordem aqui. Aqui vamos fazer aqui. Aqui, tem mais pro meio pra cá. Mas foi de verdade. Vai. Ela não quer morrer. Você vai escolher um fio e vai puxar. Se não estourar, você vai passar a mão. Tem que ser rápido? Boa sorte. Eu não sei, é a primeira vez que eu vejo uma bomba dessa. Eita, não. Puxa. Agora a brincadeira vai ser o seguinte: todo mundo vai participar, só que ele vai lá fora e ele vai esperar lá. Aí a gente vai escolher aqui um louco. Aí ele vai voltar aqui e ele vai perguntar quem que é o louco. Aí todo mundo vai fazer papel de louco. Ele vai perguntar 3 vezes e ele vai ter que tentar descobrir quem que é o louco de verdade. Tá entendendo? Então ele vai lá fora. Aqui melhor? Não, aqui ele vai ouvir. Aqui ele vai ouvir quem que é. Tem que ser lá fora. Mas lá fora também. Não, lá fora não Não, lá fora. Senão ele vai ouvir quem que é. Lá fora. Aí ele vai perguntar 3 vezes. Entendeu? A gente vai escolher aqui, quem está aqui dentro vai escolher um para ser o louco de verdade. Se ele descobrir, ele ganha. Daí, se ele perder, ele vai fora de novo. Se ele ganhar, se ele ganhar, aí a gente vai mandar o outro lá para fora e continua. Entendeu? Então,
3 vezes. Aí todo mundo vai ter que fingir de louco. E aí, beleza? Vem todo mundo pra cá, todo mundo aqui no meio. Só fica normal. Só ele, vem pra cá. Todo mundo. Ei, irmão, só ele. Só ele que vai lá pra fora. Então, Vem aqui, Dani. Entendeu? então, espera só um pouquinho. Só Tá? um instante. A gente vai decidir aqui. Todo mundo aqui no meio, vai ser no meio. Ah, é o melhor dos pontos. Todo mundo aqui. Fingindo louco, eu fingi que sou louco. Agora presta atenção. A brincadeira que a gente vai fazer na verdade é assim. É outra brincadeira. E assim, ele vai vir aqui e vai perguntar 3 vezes, vai ter um vídeo de novo. Independente de quem ele acertar na terceira, a gente fala, ah, era você mesmo. Daí a pessoa vai pra fora. Quando ele voltar, a gente vai repetir. Só que na última vez que quem estiver lá fora perguntar quem que é o louco, ninguém faz nada, deixa ele no meio. Entendeu? Entendeu? Ele vai fazer o sozinho aqui no meio, entendeu? Entendeu? Na terceira vez. Entendeu? Então, todo mundo entendeu? Na primeira, todo mundo vai. E a bomba? Depois. Ó, ele tá lá fora. Quando ele voltar, ele vai perguntar assim 3 vezes quem que é o louco. Cada vez que ele perguntar quem que é o louco, a gente vai fazer uma loucura. Né? Aí ele vai falar que um é o louco. Esse que ele falar, a gente fala é esse mesmo. E vai mandar pra fora. Não. Aí ele vai ficar aqui. Na última vez. É, na última vez. Na terceira vez ele acerta. Na terceira ele acerta. De qualquer jeito ele vai acertar. A gente manda essa pessoa que ele acertou pra fora. Quando essa pessoa voltar, a gente vai brincar de novo. Vai fazer 2 vezes. Né? Quem que é o louco? A gente fica tudo louco. Na terceira, ele vai estar aqui no meio. A hora que a pessoa que estiver lá fora perguntar quem que é o louco, nós sai tudo deixando o louco aqui. Entendeu? Entendeu? Amém? Então pode mandar ele entrar. Vai ficar todo mundo aqui. Vai ficar todo mundo aqui. Vem, fica aqui em frente pra cá. Fica de frente pra cá. Assim. Todo mundo aqui. Então vem aqui no meio. Aí você vai perguntar pra ele quem que é o louco e depois você cancela. Vai, pirou! Vai, Dani. Quem é o louco, Dani? Vai falar. Quem é o louco? Mais uma vez. Quem é o louco, Dani? Mais uma vez. Quem é o louco? Agora tem que acertar, vai. Quem que você acha que é? Vai, louco. Tem que chegar de louco? Então vem cá, então, você vai lá pra fora. Você fica aqui. Isso, fica aqui. Vai atuar. Perto do ano. Você perto do ano. Então, você que vai ser o louco dessa vez. Beleza? Eu quero ser o louco. Já tá sendo. É que ele não tava aqui dentro, agora ele vai ser igual nós. Vamos lá. 2, 3, Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Vai. Aí, pode deixar ele entrar. Pode deixar ele entrar. Vai, então. E
Nicolas, escolhe 3 pessoas então. Pega pela mão e leva aqui no meio. Quem você quer? Traz aqui. Não, as visitas. Vê se ele pega quem ele quer, senta aqui. Você agora. Será que vai ser agora? Tem que ser alguma mulher. Qual é o instrumento? Um pouquinho. Depende. Então, qual instrumento você toca? Violão. Violão, guitarra e baixo é a mesma coisa assim, é parecido? Não, violão e guitarra, assim, baixo. Então, guitarra por mão. O que você acha? Bateria ou baixo? Primeiro. Bateria. Então o irmão ficou com baixo. Então, guitarra, baixo, bateria. É isso? É. Vocês vão tocar aqui, a gente vai colocar uma música e vocês vão tocar pra nós. Entendeu? Vocês entenderam? Entendeu? Você toca? Bateria. Você sabe, né? Beleza? Fazer bonito. Aê, ó. Agora, depois de vocês, cada um escolhe um lá agora pra vir de novo aqui. Você pode sentar, agora nós vamos. Põe a música aí, o que eu vou tocar? Peraí, então, agora vocês decidem o que vocês vão tocar. Não, sou eu, tá? Escolhe, Edu. Escolhe outro. Vai, Quem você vai tocar, Nil? Vocês vão tocar aí. Violão não pode, tem que ser guitarra, bateria. vai lá, hein? É as mesmas? Vai bateria, vai bateria. Bateria? Do que a gente está falando nessas brincadeiras? Até agora. O cérebro. Tem a ver. Dá Se atenção. morrer.
O que me chamou a atenção foi no texto que você colocou que a gente não aprende uma letra, aprende uma palavra. Está escrito. Legal. Olha só. Então a gente está falando sobre loucura. Loucura. Então por isso que a música começou primeiro antes da gente orar. Por isso que eu fiz as ofertas no meio do louvor, que a gente não faz. Entendeu? Eu troquei tudo de lugar. Troquei tudo. Por isso que estava assim mesmo. Você falou, o que está acontecendo? Era exatamente isso que eu queria começar mostrando para vocês. Por quê? Porque a gente vai se acostumando com um jeito de fazer o culto e você acaba simplesmente se acostumando. Então você sabe que, na hora que der esse sinal é que vai começar. E muitas vezes a gente não está esperando os sinais certos. Então, isso é loucura. Porque a gente não sabe quando Jesus vai vir. Então a gente tem que prestar atenção em todos os sinais. Todos. Não só um, não só porque, entendeu? Então, assim, era isso que eu queria começar a dizer. Agora, tem um limiar entre a loucura e a razão. Tem um limiar aí. Você já percebeu que tem gente que é tão louca, mas não está internada? Você deve ter um chefe meio louco, você deve ter um parente meio louco, né? Mas que ele não está internado. Depende do pastor até. O pastor meio louco que não está internado. Louco eu. Né? Então, por quê? Porque essa pessoa está exatamente no limiar da loucura. Você não vê ela rasgando dinheiro, certo? Mas você também não vê ela fazendo nada de normal. Então assim, ela está aqui fora, mas se ela fosse internada, ela não saía mais. Ela está no limiar, se ela for internada, ela não sai mais. Ela não rasga dinheiro, só que ela já está louca da cabeça. Então, a Bíblia chamou de louco, por exemplo, homens como Charles Darwin. Ele criou a teoria da evolução. Um homem inteligentíssimo. Marcou a nossa época até hoje. Mas a Bíblia chamou ele de louco. Por quê? Porque ele deixou de acreditar em Deus. E deixar de acreditar em Deus é loucura. Aí o outro também, que por incrível que pareça, né, também era ateu, era Thomas Edison. Ele criou a lâmpada. Imagina a gente aqui no escuro hoje, se esse homem não tivesse criado a lâmpada. Né? Ele morreu quando ele descobriu assim. Levou um choque do raio. Ele fez um carro desse assim, daí pra pegar o raio, veio nele e matou ele. Resumindo, esse é louco mesmo. Bom, então, homens loucos. Depois. Então, homens que a Bíblia chama de loucos. Mas até aí, né, a gente fica exatamente nessa questão. Falar, o que é loucura? Então, se eu sei que eu não sou... Se você me olhar de perto, você vai ver que não tem tudo normal. E se eu olhar você de perto, eu também vou ver que você tem umas doideiras aí. Mas então, assim, quem que é normal, quem que não é? O que é loucura? O que é loucura? Então, loucura, eu fui procurar no dicionário e diz assim, doido, alienado, demente, e o que eu mais gostei foi que perdeu a razão. Então, o doido, resumidamente, é aquele que perdeu a razão. Aí a gente tem que voltar também e perguntar assim, então, o que é a razão? O que é razão? Para que alguém possa perder. Aí vamos no dicionário, razão significa faculdade de raciocinar, de compreender, de julgar. Aí também, razão seria justiça. E causa e motivo. Então, alguém que perdeu a razão é um louco. Alguém que perdeu a faculdade de raciocínio é louco. Aquele que perdeu a capacidade de compreender as coisas é louco. De julgar as coisas é louco. E aquele que não tem justiça é louco. Porque é razão e justiça. Então, quando a gente fala assim, eu estou com a razão, quer dizer que eu estou com a justiça. Então, aquele que perdeu a justiça também é louco. E quem perdeu a causa ou o motivo. Então, você vai ver tantas pessoas loucas aí fora e elas se perguntam exatamente isso. Essas perguntas que talvez já passaram pela sua vida, talvez elas estejam passando até hoje. De onde viemos? De onde viemos? Daí, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? E para onde nós vamos? Você vai ver essas perguntas no mundo. Talvez perguntas que você já se fez, já fez para alguém. Essas perguntas estão
lá fora, talvez estejam ainda dentro de você. Então, por que a gente faz essas perguntas? Porque nós perdemos a razão. Nós não sabemos a razão pela qual nós estamos aqui. Nós não sabemos o motivo por qual nós somos criados. Nós sabemos o porquê, nem para onde a gente vai. A gente perdeu a razão. Se a gente não tem a razão de estar aqui, a gente não sabe nem o começo nem o fim das coisas. Então, por favor, abre em Atos 17, 24 até o 28, eu vou ler. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, tudo mais. E de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a terra, a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém? Aqui vem a resposta para essas perguntas. Nós estamos aqui porque Deus nos criou. Então por isso nós estamos aqui. E para que Ele nos criou? Para a sua glória, para que Ele pudesse nos amar e nós pudéssemos amá-lo também. E para onde a gente vai? Aí, eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então a última pergunta é: para onde nós vamos? E Deus diz assim: eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus dá uma dica ainda: escolhe, porém, a vida para você viver com a sua descendência. Então, para onde nós vamos depende da sua escolha. Você vai escolher a vida ou vai escolher a morte? Você vai escolher a bênção ou a maldição? Então, isso cabe a cada um de nós decidirmos. Deus tomou por testemunhas, né, os céus para isso, e a terra. Então, os céus, como a gente cantou, as estrelas ficam lá observando. E a terra toda que a humanidade tem destruído também tem observado o nosso comportamento aqui. Se a gente tem escolhido a vida ou tem escolhido a morte. E eles vão ser testemunhas. Que Deus disse, eles são um testemunho. Eu tomo eles por testemunho de que eu propus isso. Então, quando a gente destrói a terra, a gente está realmente pedindo para morrer juntos. Que é o que tem acontecido no mundo mesmo, com tantas calamidades. Bom, mas sobre tudo isso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 10. Diz assim: nós somos loucos por causa de Cristo. Glória a Deus. E vós, sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Então, quando os irmãos vieram aqui cantar um louvor, fazendo air guitar para Deus, eles estão provando que eles são loucos por Cristo. E glória a Deus por isso. Se você tem que ser louco por alguma coisa nessa terra, seja louco por Jesus. Amém. Perca o seu raciocínio mundano desse mundo, desse século, para ter o raciocínio de Jesus, que é loucura para quem está lá fora. Um sábado à noite que nem esse, e passa um carro aqui, que nem a gente estava até conversando ontem, e olha pra gente e fala: o que esses doidos estão fazendo um sábado à noite, lá com as mãozinhas levantadas assim, dando tchau pro vento, enquanto eles estão indo para a balada? Fala, estão doidos, trancados, enfurnados numa igreja, estão tudo louco, tudo fanático. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa também: não tem ninguém são nesse mundo. Todo mundo tem, de repente você tem uma loucura por carro, de repente sua loucura lá é política, e assim vai. Só que quando chega na religião, aí ninguém chama de louco, daí chama de fanático.
Então deixa de chamar, porque ninguém fala assim, ah, você é louco pelo seu carro, e ninguém se ofende. Ninguém se ofende. Fala assim, ah, você é louco pela sua casa, e ninguém se ofende. Agora quando fala assim, ah, você é louco pela sua igreja, aí você quer ficar ofendido? Então não fica ofendido. Fala assim, não, eu sou louco mesmo. Sou louco mesmo. Por Jesus eu sou louco mesmo. Por quê? Porque tem gente que também tem futebol, tem tantas outras coisas, gente, que deixa a gente louco, dinheiro. E quando a gente fala isso, a pessoa, eu sou mesmo. Não se envergonha. Então não vamos nos envergonhar de ser louco por Jesus. Fala assim, usar uma camiseta, levar sua Bíblia pelo caminho aí. Não se envergonhe de ser louco por Jesus. Porque as pessoas não têm vergonha de ser loucas por diabo lá fora. Elas usam as roupas que elas querem, bebem o tanto que querem, fumam o tanto que querem, cheiram o tanto que querem e não estão nem aí. Daí você fala assim, esse cara é louco, essa menina é louco. Mas ninguém está nem aí para nada, ninguém está nem aí para peteca. Então a gente também tem que estar nem aí para peteca quando chama a gente de louco pela igreja, louco por Jesus. Não, vamos ser assim. Amém? Você vai ter que tirar primeiro com ela para ver se estoura. Tá bom? Você tem que perder para ela, para você estourar. Se você ganhar, ela que vai estourar. Põe só Vamos papel. lá. Para mim? É, só perdi. Mas ele quer perder mesmo. Ele queria perder. Ele queria perder. Bom, então ele vai começar. Aí começa Ele é a louco, colocar. mas ele tá doido. Você tá louco? Nossa, vai ser Não, só. Não, já pra cima. Já pra cima. E não. Escolhe outro pra mim então. Escolhe outra pessoa. Não, não. Vem cá, É pra aprender, Gil. É pra explodir não. Puxa uma Escolhe uma cordinha. figura aqui. Só Aí, um. agora escolhe uma cordinha e puxa. Pra cima. Pra cima. Aí, só um. Só um. Ó, vamos fazer assim. Tô com dó do irmão. Tô com dó do irmão. Ó, vou pedir pra igreja agora. A gente vai dar uma cadeira aqui. Senta aqui. Enquanto você está assim, eu vou pedir para a igreja pegar objetos aqui dentro, certo? Que ele possa manusear, ele vai tentar descobrir o que é. Aí, primeiro você então? Então, coloca o objeto na mão dele. Aí, agora ele tem que acertar o que é. Quebrar, hein? Oh, parabéns! Aê, deixa eu pegar aqui. Papai é mais Quem é o próximo? Essa aqui. Senta todo mundo, quem não tem objeto. Aí, pastor. Controle. Será que você consegue controlar? Aí é o controle do ar. Bom! Eu não tô vendo não, esse daí. Tá bem? É isso aí. Ó, irmão, se acertar isso aí é porque o Espírito Santo te revelou. Olha, esse é difícil. Eu ia falar até a data que eu vou fazer. Tá fabricando, tá bom. Chuta alguma coisa aí, vai. Esse aí, realmente, esse aí, sacanearam com você. Tem um monte de pontinho. Olha, pelo desenho, parece uma proteção, tem telinha assim, parece uma proteção assim, como se fosse uma flor. Oh! Coisa que foi feita. Não sei não. Ih, Tato, assim. Esse daí tem dor de revelação.
Deixa ele. Ah, isso aqui já tá parecendo que vocês estão zoando. Tenta tirar. Não, é o negócio tá bom. O negócio da Ele tem que procurar a entrega. Não, peraí, deixa eu ver. Nicolas já foi. Senta lá, gente. Senta lá que vai. Ele já foi, já. Agora você. Vai lá. Eu sou um carrinho. Aí esse carrinho. Um de cada vez. Tem que errar, viu, irmão? Tem que errar? Não. Isso aqui é um chaveiro. Senta, gente, senta. Quem já foi, já senta. Ah, tá. Que cor que eu tô pensando, irmão? Eu quero fazer depois. Nicolas, Isso aqui é um quebra-cabeça. Rodinha. Quem deu isso Eu aqui? não tô vendo, eu tô com o olho fechado. Certo. Acho que você está bem. Senta. Nicolas, senta. É uma mamadeira. Quase todo dia isso que eu Bom, senta um pouquinho mais assim. Isso. Abre um pouquinho mais as pernas. Aí. Tá atrapalhando. Isso, fica assim. Agora, cuidado. Cuidado. Ó, com cuidado. É um ovo. É um ovo. E é gelado. Ô, não vai quebrar o ovo, não. Na cabeça não. É gelo. Não é ovo, não. Por isso você ficou com dó, né? Você tá lá com a ligatura. Você me perdoa, né, irmão? Dá um ovo na mão, a sensação é que Olha a sensação de ovo na hora. A hora. É quando eu coloquei a mão que eu senti assim que não ficou colenta. Glória a Deus. Bom. Então, qual que foi a sensação, irmão? Na hora que quebrou o ovo, foi a sensação que quebrou o ovo mesmo. Não, mas não foi não, tá? Eu peguei essa esponja. Não, mas a sensação foi. Não, então, a sensação é essa, né? Porque o cérebro registrou o ovo e eu escondi. Mas aí mesmo assim me batendo na cabeça eu senti que era o ovo. Depois a gente vai brincar no final, tá bom? Então, isso, eu trouxe essa brincadeira aqui para que a gente pudesse entender exatamente isso que o irmão falou, o que ele vivenciou aqui, que é uma decepção. É quando você não espera, você vinha a primeira vez na igreja e já passava por tudo isso, né? O irmão também. Minha primeira vez na igreja, quando a gente pra fora, deve ser uma decepção. Então, assim, o que é uma decepção? Então, desilusão, desapontamento e uma surpresa desagradável. Né? Então, abre em 2 5, versículo 11, diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Para quem não conhece essa história, Naamã era um chefe de exército poderoso e ele foi até um profeta que poderia curá-lo, e o profeta nem fez caso de ir lá encontrar com ele, mandou ele se lavar num rio, que por sinal era um rio que não era bonito, que era sujo, e daí ele diz exatamente isso que ele falou. Ele se indignou e disse assim: eu pensava que ele sairia a ter comigo, e o profeta nem saiu para receber ele, né? Então, por que eu trouxe exatamente esse versículo? É porque muitas vezes a gente já tem uma fórmula pronta para Deus agir na nossa vida. Você tem uma fórmula pronta para Deus agir na sua vida. Olha o que Naamã estava falando. Olha, eu pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé. Olha, ele está dizendo tudo, ó. Invocaria o nome do Deus, do Senhor seu Deus, moveria a mão, faria lá um olalá, um lelê, né? E daí ele ia colocar sobre o lugar da lepra e ia restaurar o leproso. Ele tinha toda uma fórmula secreta, especial, de Deus agir na vida dele. E Deus quebrou a cara dele de um jeito, ele se decepcionou, ele estava indo embora já. Ele falou: deixa eu provar esse negócio aí.
Então muitas vezes você está esperando uma resposta de Deus que não é a resposta que Deus quer te dar. Muitas vezes você está esperando um mover de Deus na tua vida que não vai acontecer do jeito que você acha que vai acontecer. Naamã tinha toda uma expectativa de que seria do jeito que ele estava querendo. Então, não vamos pensar que nem Naamã. Não vamos nos decepcionar, porque Deus só decepciona a gente quando a gente pensa que Ele vai fazer alguma coisa do nosso jeito. Então, o que eu posso dizer para você é assim: o plano de Deus não vai ser frustrado. O plano de Deus não pode ser frustrado. Os nossos planos a gente bate com a cara na porta. Mas, também, quando Deus age, ninguém pode impedir. Só que quando nós estamos agindo, qualquer um impede. Qualquer um impede. Então, assim, ninguém pode impedir Deus. Deus age de uma forma toda especial, diferente e surpreendente na nossa vida. Surpreendente. Então, de repente, a gente está esperando uma resposta de Deus, que é do jeito lá, né? Olha, vai ter que se levantar um homem de Deus e falar em profecia comigo. E vai ter que dar 3 pulinhos, falar em línguas. Isso aí é a sua forma de Deus falar com você. O pastor sempre conta uma história de uma pessoa que foi batizada tomando banho, batizada no Espírito Santo. Alguém me explica isso? Eu não consigo explicar, eu não consigo entender até hoje isso aí. Como pode isso acontecer? Por quê? Porque isso sai fora do meu padrão de pensamento. Eu não consigo imaginar sendo batizado no Espírito Santo, por exemplo, pelado. Não consigo, tomando banho. Sai fora do nosso padrão de pensamento. Então, não espere Deus agir do jeito que você acha que Ele tem que agir. Amém? Só para a gente entender um pouquinho sobre esse pensamento, abre em 1 Coríntios 13:11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, o nosso pensamento perto do pensamento de Deus é um pensamento infantil, é um pensamento de criança. Então, quando a gente é criança, a gente pensa que nem criança, age que nem criança, sente que nem criança, espera que Deus faça as nossas vontades que nem criança. E não é assim que Deus age. Então, ele diz assim: quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, eu desisti dessas coisas, porque eu vi que Deus não age do jeito que eu quero. Então, eu desisti de fazer birra com Deus, desisti de querer empurrar Deus na parede, e como que a gente até sempre conversa com os irmãos abençoados por aí, que Deus vai ter que me honrar. E encosta assim. Eu estava até falando, parece que eles pegam um revólver assim: solta a bênção, Deus, solta a bênção. Não é assim que funciona. As pessoas vão se frustrar, porque não é assim que funciona. Deus não age, isso é coisa de criança. Tentar colocar Deus contra a parede, não dá certo. Então, vamos desistir dessas coisas de criança. Isso aí é criancice, é ser infantil. Então a gente deve pensar como Deus pensa, elevar o nosso pensamento. Entende? E como que Deus pensa? Aí Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o jeito que você pensa não é o jeito que Deus pensa. O jeito que você age não é o jeito que Deus age. E automaticamente, se você está pensando que Deus age do seu jeito, como eu também, se eu pensar que Deus age do meu jeito, nós vamos quebrar a cara. Nós vamos nos decepcionar. Quantas pessoas a gente conhece, muitas vezes dentro da igreja, que se decepcionaram e estão fora da igreja hoje, exatamente por causa disso, porque esperou, ou alguém ensinou errado, que isso acontece muito, alguém ensinou errado, que nem a gente estava conversando sobre uma igreja que acaba ensinando de uma forma meio errada, né? Então, a pessoa se decepciona com Deus e sai da igreja, e desiste de Deus. Mas é Deus que decepcionou ela? Ou ela se decepcionou sozinha porque ela criou uma fórmula e tinha que colocar Deus dentro de um tubo de ensaio assim, e falar assim: não, você tem que caber aí dentro para dar a fórmula que eu quero. Deus não é assim. Nós não temos como manipular Deus. Nós temos que esperar Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Eu trouxe também a bandeja e um copo. E vocês devem estar olhando assim e falando: o irmão não usou. Né? Vocês foram frustrados? Porque eu não usei. Então, eu deixei aqui exatamente de propósito, porque Deus faz isso com a gente. Deus dá um sinal e a gente acha: agora vai ser isso. E não faz, não é nada disso. Vem do outro lado. Então, assim, eu não pretendi usar esse copo, essa bandeja nunca mesmo. Trouxe para ficar aí, para que vocês pudessem entender como funciona. Assim, porque desde a hora que você estava, que copo aquela bandeja está fazendo ali?
Você está pensando, o que aquele copo, aquela bandeja está fazendo ali? E ia ficar exatamente para que vocês entendessem que a gente não deve ser levado simplesmente pelas coisas. Jeremias 29, 11 ao 13. Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então Deus está dizendo hoje, mais uma vez para nós, Deus é que sabe o que Ele pensa de cada um de nós. Muitas vezes você pensa que Deus está te achando o último biscoito lá do pacote, né? E Deus não está pensando nada disso de você. De repente você está achando que Deus te esqueceu, e Deus não te esqueceu. De repente você está achando que Deus nem existe, e Deus existe. Então por quê? Porque Ele sabe o que Ele está pensando de você. Ele está dizendo, são pensamentos de paz, não são pensamentos de bagunça, não são pensamentos que vão trazer sofrimento para você. Não, é pensamento de paz, não é pensamento de mal. E Ele quer dar aquilo que a gente deseja. Olha, para dar aquilo que nós desejamos, para nos dar o fim que desejais. Ele quer dar aquilo que a gente deseja, contanto que não seja pecado, lógico. Mas muitas vezes a gente não está pronto para receber aquilo que nós mesmos queremos. Passaram por aqui algumas pessoas, por exemplo, que assim, já tinham um carro, mas não tinham carta. Aí fala assim, foi Deus que deu o carro? Será que foi mesmo Deus que deu o carro? Ou será que a pessoa conseguiu com o próprio esforço? Porque se a lei do homem diz que você não deve andar sem carta, Deus não vai contra a lei dos homens dessa maneira. Então, automaticamente você entende que não é da vontade de Deus que a pessoa dirige sem carta. Não é da vontade de Deus. Então, Deus não quer isso. Deus quer dar o carro, quer dar até o melhor carro que tenha. Mas, olha, tem a carta. Não fique com o seu coração preso no carro. Então, Deus sabe. E Ele diz, e vocês vão me invocar e vão passar a orar a mim. Deus dizendo. Então, assim, invocar a Deus e orar a Deus. Muitas vezes a gente não ora. Na verdade, a gente muitas vezes não ora. Às vezes você está esperando tanto uma bênção, aí você chega à noite e fala assim, oh meu Deus, quando que vem a minha resposta? Isso não é orar, gente, isso não é clamar, não é invocar o nome do Senhor. Ele só vai ouvir quando você acordar do seu sono, e eu acordar do meu sono, que eu estou incluso nisso, acordar do meu sono e falar assim, Deus, eu preciso de mudança. É falar com vontade mesmo, é invocar o nome de Deus. Não é aquela oração de 3 segundos, 5 segundos que a gente acaba fazendo quando a gente está cansado do serviço, vai lá e dorme e nem sabe o que aconteceu. Nem sabe se orou ou se não orou no outro dia. Então isso não é oração, isso não é o que Deus está querendo ouvir. E continua no 3 dizendo assim, ó, você só vai encontrar com Deus quando você buscar de todo o coração. Se o seu coração está um pouquinho no carro, um pouquinho no futebol, um pouquinho na esposa, um pouquinho no marido, um pouquinho no filho, entendeu? Então não é de todo o coração que está buscando a Deus. Então você não vai encontrar com Deus. Eu não vou me encontrar com Deus enquanto essas coisas estão no meu coração. Se eu não recebi aquilo que eu estou querendo tanto, é simples, é porque eu não busquei de todo o meu coração. Porque Deus está aqui, com os pensamentos de paz, e querendo me dar aquilo que eu desejo. Entendeu? Então, era sobre essa loucura e sobre essa decepção que muitas vezes a gente passa, que eu gostaria de ter, que eu trouxe para a igreja hoje, para que vocês possam meditar. Cada brincadeira foi baseada nesses versículos que eu trouxe, para que você entenda que loucura é não acreditar em Deus, loucura é não fazer aquilo que Deus quer, loucura é pensar que Deus é ruim. Não, Deus é bom. E decepção você só tem com Deus quando você está querendo colocar Deus dentro de uma caixinha, de uma forminha, e Ele tem que fazer do jeito que você quer. Então não é assim que funciona. Então, são esses 2 ensinamentos que eu gostaria de passar, com todas as brincadeiras que a gente fez aqui. Amém?